Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo agora o podcast. Sou Rafael, esse aqui é o Taj Backstage, é o backstage do mundo da música, o podcast da Taj Records. E nesse podcast a gente costuma falar um pouco sobre o mercado, a parte de trás do mundo da música que não necessariamente todo mundo vê. Falar com a galera que faz esse mercado ir pra frente, né? E hoje eu tô aqui com o Thomas, meu querido amigo. Fala, Tudo Rafa. bem? Beleza, Fala um pouco do nosso convidado, meu querido. Então, nosso convidado, eu conheci ele em 2022, né? Através do Yuval Ben-Lior, que é um artista que trabalha aqui com a gente. Estava com um projeto de fazer uma festa de jazz, né? E a gente foi montar a banda. E o baterista era ele. Baterista, percussionista, professor, Vitor Vieira. Fala, meu parceiro. Ô, meu irmão, obrigado. Para mim é te sempre ter uma aqui. honra estar aqui. Meus nossa, amigos irmão. de longa data, né? E muitas histórias, né? Tanto de gravação quanto de Exatamente. festas, né? Isso que eu ia falar. Festa Tais aí. A festa a gente ficou um ano fazendo ela, depois a gente deu um pause quando a gente trocou de estúdio, que na época, lá onde a gente fazia a festa, que era o vizinho 23, nosso estúdio era em cima. E aí quando a gente saiu de lá, a gente acabou tendo outro foco, mas um dia vai voltar. E nisso o Vitor fez algumas gravações com a gente, gravou algumas músicas do álbum do Kenny, também o Café La Esquina, entre outros trabalhos aí também que vão por vir. Isso aí. E, cara, é um prazer te ter aqui. Prazer é o meu irmão. E, cara, eu quis muito te trazer aqui para contar um pouco da tua experiência como instrumentista e também como professor e toda a sua vivência na música, que eu sei que você tá há muito tempo nessa já, né? Tem Quando bastante você tempo. começou assim, surgiu a música na sua vida como... Não só uma profissão, mas como instrumentista, tocar em gigs. É engraçado que assim, você já tá há muito tempo na música, aí o cara olha pra mim assim, boné pra trás, assim, quando faço a barba, então assim, muito tempo. Tem uns músicos amigos que se sentem até ofendidos, né? Galera que tá há 40 anos, mas já tô há 27 anos, né? E meu contato com a música foi através da minha avó, que não era musicista, mas fazendo tricô, assim, em casa. Aí vi um baterista na TV, falei assim, fazer uma brincadeira pro Vitor. Aí martelou, assim, tinha casa de interior, né? Então tinha um terreiro lá, martelou, assim, os cabinhos de vassoura, botou as latinhas de tinta, quebrou os galinhos de vassoura e deu na minha mão, assim. De vassoura não, do pé de carambola lá de casa. Tem até hoje esse pé de carambola, centenário, inclusive. E ali eu comecei minha trajetória com 5 anos. Já com 12 anos eu virei profissional mesmo, porque já tocava na noite, né? Então, esse período dos 5 anos aos 10, 12 anos, já aprendi a tocar em casa, ganhei a primeira bateria, fui aprendendo. E um dia, um cara que tocava na noite lá em Campos me convidou: Vitor, você quer fazer comigo hoje lá no Bodegas Bar? Falei, quero sim. Não sabia nada, né, cara? Sabia fazer ritmo. E aí fui aprendendo aquelas músicas da noite, a música popular brasileira, ouvindo ali na hora, né? Já escutava algumas coisas em casa, mas a experiência da noite, a escola da noite é um negócio impressionante. E aonde que você morava? Da onde você... Sou minha cidade natal de Campos dos Goytacazes, né? E eu comecei tocando lá. No começo eu fui convidado a estudar música clássica no conservatório, só que acabou que não rolou. Minha vida foi no popular mesmo, acabou seguindo pro popular. E dali eu comecei tocando na noite, aí depois toquei nos interiores ali, né? Com bandas, com cantores. Aí em 2005, se não me engano, que eu tive o meu primeiro contato com a academia, que foi na ULM, Universidade Livre de Música em São Paulo. E lá eu tive o prazer de estudar com a grande baterista, inclusive a primeira mulher baterista do Brasil. Minha querida, vou até mandar um beijo para ela, que eu sou louco de paixão, que é a Lilian Carmona, que era professora da escola. E aí o grande Cizão Machado, contrabaixista, né, histórico aí da música brasileira. O Tony Kim de Almeida, que também veio a falecer agora, essa semana, se não me engano. E vários outros nomes. Nenê, né? É um batera também muito famoso, chegou a tocar com Hermeto, com grandes nomes aí. E são professores, assim, renomadíssimos, né? De vários ídolos nossos e grandes músicos brasileiros. E foi isso. Aí eu comecei a minha história ali, depois eu retomei para Campos. E foi um período que bateu aquela interrogação, né? E aí? Na época eu tinha o quê? Já 18, 19 anos. Eu continuo na música ou não? Aí eu caí, não sei se na asneira, mas foi uma experiência muito bonita. Depois de um tempo eu entendi por que eu fiz isso, foi importante, que eu me formei em artes visuais. Caramba, não sabia. Muita gente não sabe disso. Só que aí, cara, eu cursei por 3 anos e meio a universidade lá em Campos, me formei, fiz amigos, mas isso serviu como um trampolim
para eu ter coragem de vir pro Rio. Porque eu falei, olha, eu vou tentar a música de novo, né? Mas assim, nunca tinha deixado de tocar, né? Eu sempre tocando, mas com uma... Falei, vou botar a música aqui, mas vou tentar outra coisa de suporte, né? E eu me formei, dei o canudo para meus pais. Meu pai, na época, ainda não tinha falecido, né? E eu falei, cara, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. E eu sempre quis morar no Rio antes de morar em São Paulo. Eu falei, agora eu vou pro Rio. Eu vou tocar a minha vida pro Rio. E aí, cara, quando eu decidi fazer isso, a minha vida deu um salto imenso, porque eu era o Vitor que estava batalhando, tocando com os amigos na minha cidade, fui para São Paulo para estudar, ganhei experiência, né, lá nesse período que eu fiquei na escola, mas eu já tinha feito muitos trabalhos, assim, com cachê, tudo certinho como profissional, mas não tinha ainda estado num ambiente profissional mesmo, nível nacional, né, porque o Rio é a porta para o mundo, né, assim... Então, quando você chega no Rio, que a porta se abre e tem oportunidades, você vê o mercado de uma outra forma, né? Você tem que saber ler, você tem que saber se gravar, você tem que saber clique, né? Você tem que saber se comportar. O ambiente já não é mais de banda de garoto de garagem, né? Ou de uma banda que vai ali fazer alguma coisa num bar. Já são ambientes profissionais, com pessoas experientes. Então, começou minha trajetória mesmo assim aqui no Rio, né? Depois de alguns anos já de experiência lá em São Paulo e tal. E aí começou essa vida, toquei com muita gente aqui, né? Trabalhei no teatro, também com música de teatro. Entrei para esse mundo da música instrumental, toquei com alguns artistas, ralei pra caramba na noite quando cheguei, conheci muita gente, muitas aventuras. Qual foi a ponte, assim, quando você veio pro Rio? Tipo, você teve esse momento, o que te trouxe pro Rio pela primeira vez? Primeiro a coragem, né? Que eu falei, cara, vou mesmo, assim. E já tinha um amigo que morava aqui. E ele falou, Vitor, eu tô querendo sair da casa do meu tio e eu quero alugar um apartamento, você tá a fim de rachar e tal. Então isso já foi um trampolim já pra eu vir pro Rio, né? Porque eu falei assim, pro Rio sozinho, de novo. Porque quando eu fui pra São Paulo estudar, também tinha um amigo lá, né? São pessoas que Deus vai colocando na sua vida pra te dar um suporte. E aí, cara, eu consegui um apartamento com ele na Tijuca. Eu morei 9 anos na Tijuca. E aí depois eu fiquei dividindo apartamento com esse amigo, que era super músico também, o André Barros, meu amigo de Campos. E logo após eu conheci também minha ex-esposa, aí casei. Fui casado mesmo no papel, na igreja. E toquei minha vida na Tijuca, ali na Padre Champagnat, uma ruazinha quase do lado do Buchicho ali, né, da Praça Vanhagem. E aí, cara, foi assim, tinha esse suporte do amigo que me apresentou outros amigos, que foi indo, e até eu ganhar um espaço no mercado de trabalho foi difícil, como todo mundo, né? A história de muita gente que a gente escuta aí, não foi fácil, Mas você já tinha alguma gig quando você veio ou não? Não tinha nada, cara. Eu tinha, na verdade, a gig que eu tinha era de uma banda que eu tocava em Campos, uma banda de pagode que eu tocava lá, que me segurava a onda de grana. Tocava batera mesmo? Batera. Então, o que eu fazia? Eu vinha pro Rio segunda-feira de manhã, ficava aqui até sexta-feira, meio-dia, pegava um ônibus, ia para Campos e tocava sexta, sábado, domingo com os caras. Aí, às vezes, chegava sexta-feira lá em cima da hora, eu já descia lá no Shopping Estrada, ia pro Arara Azul, que é um posto que tem lá, entrava eu tinha um baby bus, muito engraçado, parecia um babyzão mesmo, branco, assim. E a gente ia fazer shows, abria Sorriso Maroto em Vitória. Aí pegava mais 4 horas de ônibus pra lá. Caralho. Aí chegava no outro dia em Campos, sábado, 10 da manhã, morto, dormia. Qual era o nome do grupo? Grupo de Bobeira. O grupo não existe mais, mas a galera tá lá, fez um sucessaço lá na cidade de Campos. Eu imagino que essa barreira... Que aqui, a gente vê muita barreira nesse mercado por vários motivos, eu imagino, né? Um pouquinho de água aqui. Mas, imagina sendo o baterista, que é uma função tão importante numa banda, quase o esqueleto, né? Falando besteira, mas, é uma coisa que é a pessoa que não pode errar, teoricamente, né? Que, tem que ser o cara mais... Então, eu imagino que isso aumente a barreira, a porta de entrada para musicistas entrarem em bandas. Também, total. A confiança, imagino, né? A confiança total que no caso, né, o artista, né, ou a banda, para te entregar esse cargo, assim, essa cadeira, é um negócio muito sério. E nesse período, assim, molecão, assim, 19, 20... Não, tinha uns 24 anos, tinha voltado de São Paulo, vindo pro Rio. Eu aguentava essa pressão, né, de estrada. Hoje ainda aguento. Energia também. Mas é diferente. Então, esse período foi um período, assim, muito desafiador, cara. E aí,
voltava pro Rio segunda-feira, destruído de show, final de semana inteiro. Teve uma semana, cara, nós fizemos de segunda a domingo, viajando dentro de um ônibus. E aí eu faltei aqui, né? Eu já dava aula aqui, falei, galera, eu precisava me ausentar para um show. E eu voltava pro Rio acabado, cara, assim, e eu tentando. Aí teve um belo dia que eu tocava com um guitarrista de Niterói, chamado Dino Rangel, saudoso Dino Rangel, grande guitarrista, tinha discos maravilhosos. E ele, Vitinho, que aqui no Rio é Vitinho, né? Lá em Campos é Vitão, aqui é Vitinho. Assim, Vitinho, tem um negócio para fazer aí, cara, e vai participar o Zé Canuto, um super saxofonista de Niterói, o Mazinho Ventura. E você quer fazer, cara? Vai ser um evento, tal. Era só um evento, mas para mim significava muito, porque era com grandes músicos, aí já tava entrando em outra cena. E aí eu coloquei. E era a cena do. Qual era a cena, assim? Essa cena era uma cena de jazz que acontecia em Niterói toda segunda-feira. Tocava no antigo bar São Dondon. Se não me engano, parece que reabriu, mas não sei se eles continuam. Mas era um outro. A gente tocava ali, né? Tinha essa história. Eu chegava da banda de pagode na segunda-feira, dormia um pouco à tarde na Tijuca, pegava o carro, que depois eu passei a vir pro Rio de carro também. Aí ia lá para Niterói tocar um jazz até 2 da manhã, e aí emendava a semana de aula e voltava à rotina. Mas aí pintou esse evento tal, na época com o Zé, aí eu falei, cara, acho que tá na hora de eu ir de vez para Campos, pro Rio. Porque já tá ficando inviável, 2 anos viajando, Campos Rio, e aquela coisa de banda e não sei o quê. E aí os caras ficaram na época super chateados da banda lá, confusão, pô, aí bate-boca. Um casamento, né? Um casamento, pô, tu vai sair, aí rolou um estresse. Eu falei assim, galera, valeu, eu fui nessa. Aí vim pro Rio. Só que Deus é tão bom, cara, que aí quando eu cheguei a casa, que eu tinha rolado um estresse com os caras, eu falei, cara, agora eu tô desempregado, né? Porque quem vai bancar o apartamento? Que o gig do pagode bancava o AP. E gasolina, e comida, aquelas coisas. Aí eu falei assim, meu irmão, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ralar lá no Rio, mas já vou começar o mês sem contato nenhum lá. Cara, foi chegar a casa em Campos, me ligou um grande amigo, o Renato Endrigo, baterista, falou assim, Vitor, você tá fazendo o quê terça-feira? Eu falei, nada, tô desempregado, o que tem pra gente? Ele falou, cara, tem um musical pra fazer do Revista do Ano, no Teatro da Gávea. Eu falei, musical? O que é musical? E eu já tinha feito musical em Campos, mas o nome... Que ano é isso? Isso? Cara, agora vocês me pegaram, mas isso aí o quê? Década. Que década? Tipo 80, 90? Ah, 2010, né? 2010 não, tô viajando. Eu cheguei, cheguei aqui em 2011. Isso 2000 e... Antes 13. 13, antes da Copa. Antes da Copa, 2012, 2013. Isso aí. Aí eu falei, cara, vamos lá. Mas eu não sabia onde eu tava entrando, cara. Porque, assim, música de teatro, musical, Broadway. Esse não era da Broadway. Depois eu cheguei a fazer outros, né, espetáculos que eram Broadway versão brasileira. Sim. Que é o buraco mais embaixo ainda. O cara tem que estudar mesmo para fazer. E aí eu falei, tô dentro, vamos lá, sei o quê. Então, o cara quer que a gente assista a peça pra você entender o que é. Aí quando eu sentei e olhei, era um musical que era uma comédia que se passava o Olimpo Carioca, né? Era muito engraçado, uma peça maravilhosa. Eu fazia no caso, o titular, o Carlos César, um batera que tocou muitos anos na Betânia. E aí eu assisti aquilo, eu falei, cara, mas isso aí tem áudio parte disso? Não, tem áudio parte, tem tudo, tem a gravação do espetáculo todo. Eu falei, vou fazer. E eu era o segundo sub. Ele era o primeiro, esse amigo, e eu ia ser, eram 10 restas, ele ia fazer 7, eu ia fazer 3. E aí calhou do Renato, na época tá com muito trabalho, e ele falou, Vitor, tu vai fazer às 10, eu não posso mais. Aí o pagode foi embora mesmo de vez, ficou no lugar do pagode. Ficou no lugar do pagode. E aí, cara, aí começou o mundo se abrir pra mim aqui no Rio. Eu comecei a ganhar força, né? Assim, consegui morar. Só pra cortar, antes você dava aula já também, né? Quando você veio pro Rio, você... Eu cheguei a dar aula em Campos lá. Eu dava aula em algumas escolas também. Dava aula pra adolescente, pra criança, assim. Mas não era um professor, assim, ainda... não tinha esse foco nessa questão educacional. Sim. E quando eu cheguei aqui, na verdade, eu estava dando aula aqui também, né? Mas aí depois eu tive que abandonar até por causa dessa banda, porque viajava demais. Aí os donos de escola falaram assim, Vitor,
não tem como, cara, ficar botando sub em escola, que eu não tenho credibilidade nisso aí. Então, aí eu sobreentendi. Aí deu um tempo desse lance de dar aula. Entendi. Aula de batera. Aula de batera. Mas o interessante é que depois que você quebra a barreira, como baterista, né? Depois que quebra a barreira, eu imagino que fique mais fácil, porque, tipo assim, rolou confiança, já sabemos que ele é bom. Aí já começa a acontecer, né? Exatamente. Porque baterista bom, tipo, eu não sou musicista, mas eu imagino que seja muito mais difícil do que outros instrumentos de arrumar, né? Acho que não tem comparação. É Tudo muito mas, difícil. Tipo assim, quando a pessoa confia em você, a chance é que ela vai indicar, que ela vai falar que... Eu acho uma cadeira mais difícil de entrar, no caso, nós bateristas entrar em trabalhos, porque é só um cara. Por exemplo, eu vejo aqui no Rio, os caras que são instrumentistas de sopro, se o cara for competente, ele tem muito trabalho. Sim. Porque sempre tá no naipe, sempre tá na orquestra, sempre tá... Agora, baterista é uma cadeira. Então, o cara, pra ele assumir ali... Verdade. Entendeu? Tem que ser muito cogitado. Não tem, entendeu? É foda. E musical é uma loucura, porque pra arrumar sub pra musical, porque o batera que faz bem tá agarrado também. Então, assim, você imagina, né? Pro titular, tem vidas paralelas também com outros artistas, assim, sempre foi uma confusão esse negócio de sub de musical. E é o que, assim, que o maestro tem mais medo é sub de baterista. Porque é o negócio do andamento ali, o ritmo da orquestra, né? Quanto mais quando tem balé, quando tem cena junto com a música, que geralmente 95% dos espetáculos são assim, né? Não é só uma cena parada. Depois, eu vou até contar no decorrer da conversa aqui, depois eu passei a fazer uso da Broadway. Irado. E aí o pau quebrou, cara, porque, assim, a minha leitura já era uma leitura razoável, mas tinha que ser muito boa. E eu estudava demais, cara, eu estudava 5 horas para fazer 3 espetáculos só. Entendeu? Porque eu sempre peguei roubada, né? Eu sempre peguei sub dos caras. E aí eu caí em um chamado Hello Dolly, da saudosa Marília Pera e do Miguel Falabella. Eu fiz um sub pro Rafa Maia, um baterista aqui do Rio. Maneiro pra caramba. E tinha uma cena que tinha, por exemplo, um solo de batera com sapateado deles. Caralho. Então, pra dar, turudu, pá, pra dar, pá, pra dar. Essa onda meio big band, jazz. Aí você imagina, assim, a responsabilidade. O maestro queria comer nosso fígado, né? Ele olhava pra gente e falou assim, olha, cara, e aí? Vamos lá, vamos passar aqui. Eu não tinha mais ensaio, eu tinha que chegar e resolver. Então foi uma loucura, mas deu tudo certo no final. Depois eu vim a fazer agora, uns anos atrás, a Cor Púrpura, que foi também outro premiadíssimo, né? Aí, inclusive, tem uma das protagonistas, se não é a principal, que é a Esther, né? Uma atriz que é de Campos, uma menina muito nova, excelente atriz. E eu fiz também pro André Frois, também, outro amigo, um sub. E aí, mesma história, tem que estudar para chegar lá e atacar e entender tudo. Não tem tempo de você errar, de você, não entendi, não. O espetáculo é agora. Passagem de som foi ontem só para a galera te conhecer e o espetáculo é amanhã, entendeu? Então foi um mundo que abriu muita porta. Aí depois eu comecei a conhecer os meus conterrâneos que moram aqui há muitos anos, que são meus amigos, o Rômulo Gomes, o Adauri Motê, o Oswaldo Lessa. A Dauri é também, né? Dauri de Campos. Caraca. E aí, cara, eu comecei histórias com essa galera. Por exemplo, o trabalho do Dauri, tive o prazer de gravar os 2 discos. O Lessa também, vira e mexe, a gente toca aí. O Rômulo, então, nem se diz o trabalho dele. Aí eu fui me agregando essa galera, isso tudo. E a galera do jazz, né? Galera do jazz. Aí eu fui para um outro ambiente, entendeu? Porque são trio. Aqui no Rio tem esse negócio, não só no Rio, né? Nos grandes centros, nas cidades do mundo, né? A galera costuma dizer isso, né? Que é Rio, São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres. Tem as tribos, né? Então, a galera do musical, né? A galera da música instrumental, do jazz. Tem a galera do samba, do pagode. Tem a galera da MPB. Tem a galera do barzinho, né? Tem a galera da gravação. Galera educacional também, mais acadêmica, que puxou... Tem a galera que é militar, músicos do Corpo Bombeiro, músico da PM, do Rio. Então, e eu, assim, esse eu não frequentei porque eu não sou militar, tem que fazer o concurso, não passei ainda. Também nem tenho mais idade agora, né? Tô com 39 anos. Mas essas tribos todas, assim, eu frequentei, cara. Então, foi muito desafiador pra mim, que eu tive que aprender linguagens, entendeu? Isso é maneiro pra caralho. E isso é muito legal. E foi bacana. E através de musical também foi que eu conheci o Humberto Araújo, que veio me convidar para o trabalho do Luiz Melodia, que foi o ápice da minha carreira até então, né?
ainda tô vivo. Mas foi ali que foi uma história muito engraçada. Você conheceu ele era um dos músicos do... Humberto? É. Sim, Humberto era um dos músicos desse musical. Inclusive, foi desse primeiro musical, que depois ele rodou mais, ele voltou a ter outras, em outros teatros e tudo mais. E o Humberto falou... Teve um dia, essa história é muito boa contar, porque foi engraçado também, que teve um espetáculo, era no João Caetano, cara, aqui no centro do Rio. E aí, a última cena... falhou todos os microfones dos atores. E a banda ficou meio que perdida, porque lá não era orquestra, era banda, né? Eu tinha um microfone que eu dava as entradas, não sei o que lá, dos cancães parisienses. 3, 4 e pá, aí começava a música. Entendi. Não tinha regência, não tinha maestro nesse espetáculo. Eram palavras que... Eram deixas, né? Que eu dava a entrada do beat da música, tinha que aprender, os beats todos. Era um desafiador também. Clique? Não. O clique tinha que ser ali no beat do metrônomo, eu contava, pegava a referência e contava. Aí na última música, última cena do espetáculo, parou os microfones, cara. E a galera já tava meio que tocando no baile, né? Porque tinha Rio, 40 graus, Cidade Matinha, que era um popurrí de músicas populares, assim, do Rio, né? E aí, imediatamente, eu olhei, galera, se liga aí, tá no compasso 43, e segue aqui, ó, Rio, vai pular pra outra, vai mudando a 3 e 4 e pá. Aí acabou o espetáculo. Humberto veio na coxinha assim, cadê ele? Aí eu falei, vai sobrar pra mim, né? Porque eu sou super desafinado, né? Mas o mic só ia pro fone dos músicos, né? Nem os atores escutavam. Mas a banda não parou pra eles cantarem no peito, lá em cima, sem mic, e o espetáculo terminar. Aí ele, cadê ele? Aí quando ele me viu assim, você tá vendo esse cara aqui, bicho? Esse cara salvou o espetáculo de hoje. Se não fosse, ele ia parar. Esse negócio ia parar, bicho. O quê? Aí eu fiquei, então deu tudo certo. Então eu salvei. Não, tá tudo certo. Aí ele já ficou de olho. Aí um belo dia, ele tinha uma orquestra maravilhosa aqui no Brasil. O Humberto hoje em dia mora em Lisboa, né? Foi embora, depois que o Luiz faleceu. Mas ele tinha um projeto aqui no Rio chamado Orquestra Crioula. Era músicas afros, músicas lindas, a orquestra era enorme, só que tocava música brasileira. E aí ele ligou um dia lá pra casa, o Humberto era muito doido, ele falou assim, Vitor, tá fazendo o que hoje? Eu falei assim, tô aqui, hoje eu não toco não. Então vai tocar. Daqui a pouco, Parque Madureira. Parque Madureira, daqui a pouco, passar de som às 6 da tarde, vambora, a Orquestra Crioula vai tocar. Eu falei, Orquestra Crioula, hoje, 6 horas da tarde, sem saber nenhum arranjo seu, leitura de primeira vista. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque tinha umas coisas cascas pra tocar, assim. Cara, e aí foi, não, vai um motoboy na sua casa. Aí veio um motoboy. Mentira, pra te buscar. Não, cara, um motoboy pra levar, porque olha só como a gente tá ficando meio velhinho, né? Já existia e-mail, já existia tudo. Mas não tinha essa coisa salva em PDF. Então o cara levou as partituras 2:30 da tarde no meu apartamento na Tijuca. Pra eu estudar. Até as 4. Tipo assim, né? Tomando café já no banho, assim, botando no rádio de casa. E com um disquinho da crioula, velho. E eu ouvindo aqueles arranjos com aquelas partituras imensas. Falei, meu Deus, o que vai ser? E, na orquestra tinha o Diogo Gomes. Só músico assim. Tinha o Humberto, né? A orquestra dele, claro, tinha o saudoso Fernando Merlino. Caramba. O Merlino, tinha aquele saudoso também, o André Negão, né? André Rodrigues, baixista aqui do Rio. Pô, a galera o Marlon, tinha uma galera, assim. E eu falei, cara, agora é uma oportunidade, ou eu me ferro, me queimo de vez, ou eu levanto a bandeira, né? A taça, né? E graças a Deus, cara, deu tudo certo. O Humberto ficou doido, falou, cara, esse moleque, eu falei, eu acredito nele, não sei o que, aquela coisa da cadeira, né? Da confiança. Total. Aí, cara, deu tudo certo. Que quem fazia a bateria era o Paulinho Black, né? Que tocou com o Tim Maia. Caralho, pica. Pô, só a responsa, né, Pô, deve ter ficado nervoso pra caramba. Pô, né? muito nervoso. Na passagem de som, o Merlino virou... Porque depois o Merlino veio, assim, meu irmãozão, meu paizão, na verdade. Né? Me ajudou, me ensinou pra caramba. Muita saudade dele. Sim. Merlino, onde você estiver. O filho dele tocou no Tagés Festa numa vez. Sim, o Julinho. Sim. Professor de universidade, inclusive, também. Maravilhoso. Ele faz o Merlino fazia os arranjos do Djavan, não foi? De sopro? Ou eu tô confundindo? Não sei, eu acho que não sei. Eu não posso afirmar. Mas o Merlino fez muito arranjo. Sim. Tanto o pai quanto o filho, né? Eu falando do filho, do pai. Do pai. O pai fez pra caramba. O pai tocou com muita gente.
Mas, enfim, e aí, cara, deu tudo certo. Chegou no final, acertei todos os arranjos. Aí ficou aquela coisa, pô, porque nada, que eu tava contando na passagem de som, ele falou assim, Humberto, esse menino aí, bicho, sei não, hein? Porque eu tava tocando na passagem de som assim, porque tocar com orquestra também é diferente de tocar com trio e quarteto. Você tem que vir na pressão, Big Band não é som, assim, de power trio, né? E eu todo acanhado, né? Todo mundo me olhando assim, e falei assim, pô, Humberto, esse maluco aí, pô, bicho, tinha que ter ligado pro Camilo Mariano, de repente. Outro também, saudoso, meu amigo. Mas só que na hora que chegou a Vera do jogo mesmo, aí eu soltei o bicho e deu tudo certo, eles adoraram, eu fiz amizade com todo mundo. Aí, um belo dia, eu em casa, dormindo, tocou o telefone, quem era? Humberto Araújo. Aí ele falou assim, qual é, Vitor? Ele falou assim, e aí, meu, tá tudo certo? Tá rico? Eu falei, rico? Eu? Não, estou na luta. Ele, vem cá, bicho, olha só, terça-feira tá fazendo o quê? Aí de novo, nada. Então agora tem. Luiz, tá? 2h da tarde, Be Happy. Aí eu falei, aí eu passando a mão Luiz, Be Happy Luiz. Be Happy é um estúdio, tá? Um estúdio, um estúdio aqui em Botafogo. Já foi muito, também já foi, né? Já, um estúdio de ensaio muito famoso muito aqui. Gravação famoso também. Gravação também, claro. E aí, cara, eu falei assim, eu acordando, coçando o olho assim, tá bom, Humberto, terça-feira, eu acho que eu posso sim mesmo, tá tudo certo. Ele amarra um cowbell, tem que arrumar um cowbell e negócio de 3 pratinhos só, porque não é muita bagunça não, é bateria pequena, de um tom só, não sei o quê. Vamos lá passar um ensaio lá com o Luiz. Valeu, tchau. Aí desligou assim, aí eu acordei e falei, cara, Luiz, cara, quem é Luiz, bicho? Luiz. Aí eu fui acordando, aí fiz um café. Aí eu falei, Luiz, Humberto tocou com o Luiz Melodia. Eu falei, será que é com o Luiz Melodia esse gig? Eu falei, não é possível, cara. Aí, que assim, nessa época, quando eu comecei em Campos a tocar, meu maior sonho era tocar com um artista no Rio de Janeiro e fazer uma família no Rio. E eu consegui as duas coisas. Eu casei, não fiz filho. Hoje em dia eu sou divorciado, mas enfim, eu consegui ter um casamento e tocar com um artista. Eu falei assim, na época eu não era casado, né? Nem noivo, nada. Acho que eu era só namorado. Aí eu falei assim, cara, acho que agora vai concretizar um sonho, será? Chegou um momento, fiquei meio assim, que eu tinha essa coisa do artista, essa coisa de infância. Porque era muito certo na minha vida, sabe, cara? Assim, eu tocando nas latinhas em casa, eu já tinha esse sonho, assim. Falei, cara, eu quero tocar, quero subir num grande palco, um dia viajar, turnê. Isso aí era a minha fascinação, né, cara? Sim. Isso é uma coisa muito interessante, como eu interromper. Sim. Que a gente entrevista muita gente aqui de todos os tipos e uma coisa que a gente sempre fala é que muitas das pessoas é vocação, né, mano? Tipo assim, o cara não conseguiria fazer nada. Já desde pequeno, o maluco pensa nisso e quer correr atrás e, porra, luta. Muito estudo, muito esforço, muita luta, né? assim. Tipo assim, porque a arte no Brasil não é valorizada como a gente gostaria que fosse, né? É um sacerdócio, cara. Exatamente. Mas ao mesmo Música tempo, a gente vê sacerdócio. várias pessoas que, cara, dão a vida pela arte num país que não se importa. Exatamente. Então, é realmente essa fascinação. Por isso que a importância de correr sempre atrás, estudar, porque, cara, os caras sinistros estão estudando, provavelmente mais que muita gente. Então, tipo, eu só queria fazer esse adendo, que eu sempre acho interessante quando as pessoas falam. É o tal do brilhinho no olho, né, cara? Essa coisa do faca no dente, o brilho no olho. Faca cara, no dente, exatamente. qual é o teu sonho? É sonho ou é desejo? Sonho é uma coisa que ninguém tira de você, bicho. Sim. Tu às vezes não pode nem conseguir na tua vida, mas tu vai morrer com aquilo ali. Agora desejo dá e passa, né? Sonho também todo mundo tem. Eu acho que também tem que correr atrás no esforço e tudo mais. Mas, perdão, continua do Nada, aí, cara, aí quando eu cheguei no estúdio, aí eu, ansioso, né, pra caramba, cheguei, você já viu que hoje eu cheguei cedão. Aí chego eu cedo, cara. E aí eu cheguei pro cara e falei, quer ter um ensaio aí com o Beto? Ah, sim. Do Luiz, né? Eu falei, do Luiz. Você? E até então eu não tive cara pra ligar pro Humberto. Pô, Humberto, é Melodia, cara? Deixei rolar, né? Mas você não sabia qual que era o gênero também, né? Ele só falou equipamento, eu levei e falei, ele cara... Ele confiava em você, né? Aí a prova disso. Já tinha vindo do musical, da orquestra. Aí, cara, eu cheguei e montei assim, aí o segundo a chegar foi o Merlino. Aí eu perguntei, falei, bicho, vem cá, cara, é o Melodia? Ele cara, tá sabendo não? Eu falei, não, o cara que ele falou Luiz. Ele, não, cara, é o Luiz Melodia. Eu tô com maior vontade de tocar com ele, porque esse é um artista que eu nunca tinha tocado. O Merlino tinha tocado já com Gal Costa, Betânia, uma galera, uma renca, né, também. Sim.
Aí eu falei assim, cara, aí eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tenho muita fé, sabe, assim. Aí tinha uma igreja do lado ali do B-Rap, eu fui lá, bicho, ajoelhei e falei assim, meu Deus, acho que chegou a hora. Assim, coisa de maluco, né? Maluca fé, né? É coisa de quem tem fé. Eu tava né, nervoso também, assim, tal. Cara, aí foi chegando o Renato Piau, aí chegou o Humberto, aí chegou o Jefinho Vieira, que também tem meu sobrenome. E começamos... Você já conhecia todo mundo da banda? O Piau não, o Jefferson também não. Conheci o Rômulo Duarte, O baixista. que é baixista. Que tocou com você no Crioula. Isso também, ele fazia lá. Sim. Era ele sempre e o André, né? O André Rodrigues. E aí, cara, e nada dele chegar. Eu falei, negócio de artista, o cara só vem no ensaio geral. O ensaio era de 1 às 6. Eu cheguei meio-dia, não tinha ninguém, nem o dono do estúdio tava lá brincando. Aí abriram lá pra mim, eu entrei, montei, fui almoçar. O Melodia chegou 5:30 da tarde. Literalmente, assim, 5:30, meia hora. Aí ele entrou, a galera passando som. Ele, rapaziada, pá. Aí eu olhei e falei, caraca, que maneiro. Aí ele veio assim, aí deu a mão a todo mundo. Eu falei assim, Humberto, não quer dizer que essa aqui é rapaziada, porque já tinha rolado um audition com uma outra banda que ele não curtiu. E aí o Humberto falou assim, aí eu olhei pra ele assim, essa é a galera. Essa galera é minha galera. Galera da Crioula aqui, que era da banda, ali o núcleo ali, né? A cozinha era da Crioula, né? Aí ele, beleza, então vamos passar aí... Papai do Céu, o nome da música. Conexão, né? Pedia Papai do Céu, chegou ali. Era um reggaezão, aí a galera veio na pressão, aí ele, quando acabou, disse, irmão, molecada nova, mas na pressão, né? O Humberto, ele falou, rapaziada da Crioula, pô, tô te falando. Ele vai puxar a corda pra ele também, né? Cara, aí a Jane, a esposa dele, um beijo pra Jane se estiver assistindo. Ela, cara, já falou, então, Humberto, então esse é o time, vamos nessa. Galera, estreia NET São Paulo, NET Rio, shows pelas capitais do Brasil. Está aqui os envelopes já adiantados nos ensaios, que são 10 ensaios. E você ia ensaiando... Foram 10 ensaios para a turnê nova do disco que já estava gravado, que era o Zerima, foi o último trabalho que ele fez. E aí, cara... Voltei pra casa com o disco e aí passava aqueles arranjos todo dia antes dos ensaios e tal. E já os ensaios pagos ali, em cash, em dinheiro vivo, assim. Nunca tinha visto aquilo. Falei, nossa, o artista é assim, tô falando que meu sonho era esse. Né? Pois é, né? Aí eu falei, que legal, cara, pá. E aí teve a estreia, né, de São Paulo. Pô, foi um espetáculo, foi uma maravilha aquilo. Isso que ano foi isso? Cara, a gente tá falando de 2015, né? Não, 2014, 2015. Foi o período, acho. Sim. Que ele veio a falecer em 2016 para 2017. Coisa assim, eu sou ruim de data, gente. Mas foi esse período. Foram 2 anos com ele. E aí, cara, aí eu conheci o Brasil mesmo. Eu já tinha viajado com o Luciano Bruno, né? Com a Soul de Quem Quiser, que foi uma banda também de flashback que eu fazia aqui no Rio. Mas com ele abriu a porta, né, cara? Aí veio o Endorser, né? Nesse período também. E aí eu conheci, toquei no Maranhão, toquei em Curitiba, tocamos em Salvador, em Recife, Brasília, rodamos tudo. Foi uma experiência ótima, assim, e aí o último show da turnê, que não era o último show, passou a ser, foi a gravação do DVD e CD ao vivo do Zerima, que tinha o disco do estúdio, e ele resolveu, talvez viria a ser uma gravação ao vivo. O Luiz fez essa gravação. DVD? Mas ele não saiu, cara, assim, como que eu vou dizer? Não é na grande mídia, é pra compra, né? Foi um número... DVD, como é que se diz? 2016 ainda tava naquele período de transição entre Spotify, DVD... mas não foi lançado por um selo, assim. Foi por um selo... Foi Biscoito Fino, não? Não lembro, cara, perdão. Não, sem problema. Mas, tipo assim, fizeram alguns DVDs, poucos. Pra distribuição. Eu tenho CD do Melodia do Biscoito Fino. Do Biscoito Fino. Ele fez muita coisa, fez MTV também, né? Ele gravou muito. Né? E aí, cara, nós gravamos e aí ficou essa promessa. Talvez esse show vire um CD e DVD ao vivo. E foi o último show dele com banda, né, cara? Que aí, depois de um ano, ele veio falecer. Eu fui à casa dele falar com ele. Caralho. E ele me chamou, isso eu nunca contei ao vivo, vou contar agora.
todo mundo já tinha descido, assim. Eu tava com uma ex-esposa, com um produtor dele, o Guto. Queridaço, beijo também, Gutão. E eu descendo as escadas da casa dele, ele falou assim... Ele me chamava de bombeirinho, porque uma vez eu fui no estúdio, nos ensaios, com a camisa assim, careca, mas vermelha. Ele falou assim, pô, tá igual aquele cara do Corpo de Bombeiro. Aí meu apelido na banda era bombeirinho. E mais novo tinha 50 e poucos anos. Eu tinha 27, sei lá. E aí ele falou assim, bombeirinho, aí eu olhei pra trás assim... Ele falou assim, nós vamos pra Inglaterra, cara. Só eu, você, o baixista e o pianista. Mais ninguém vai. Aí eu falei, beleza, Luiz. Ele deixa eu só operar que eu vou voltar. Eu falei, tá bom. Aí eu virei as costas. Foi a vez que eu falei com ele. Ele operou, né? Ele não suportou. Não resistiu, né? E veio a falecer e tal. E foi chegar, a notícia veio em casa. Me ligaram. Quando eu liguei na televisão, na Globo, já tava a foto dele assim. Tinha uma foto expressiva, né? Com a mão assim, né? Sim. Aqueles dreads e tal, assim. Cara, aí chorei pra caramba. Foi uma foto clássica dele. E aí, cara... caiu o mundo, né? Porque eu falei assim... Depois, com o tempo, fui entendendo, né? Que foi um ciclo da minha vida. Dele, claro, também, né? Fez o papel dele. Muito bonito e tudo mais. E ficou esse legado dele aí na música brasileira. Inclusive, tem da Palumbo, né? Essa repórter de São Paulo, que fez o documentário do Luiz Melodia, que tá no cinema. Que parece que tá sendo o documentário mais visto do Brasil. Sério? Acabou de lançar? Pô, irado. Muito bacana. E tem aí umas histórias aí pra acontecer, mas, enfim, ficou esse legado, sim. E aí depois a minha vida continuou aqui no Rio, eu fui tocando, aí muita coisa começou a se estreitar pra mim, porque muda, né? Você tá viajando demais, agora você vai entrar em outra galera, eu fazia muita coisa pequena e tal. E aí veio a famosa pandemia, que aí foi o caos total, e foi quando eu me mudei pra Campos de novo. Eu falei, cara, eu preciso... Era um momento também bom pra você voltar, né? Até porque... foi, cara, porque minha casa é uma casa de 150 anos, né? Sim. Casa de interior, pé direito alto, com arvoredo, perdão, ali em quintal e não sei o quê. E aqui na Tijuca, no apartamento, né? Então, e tal. era uma grande vantagem sua até, né? Exatamente. E aí, nesse período, cara, foi difícil pro planeta, né? E pra mim, não diferente. Eu falei assim, cara, eu vou montar um home studio, não sei como. E aí, meus amigos, né? O Amaro Jacaré, um brodaço, meu saxofonista de calça, me ajudou pra caramba. Foi meu mentor, meu primeiro mentor, né? E ele falou, Vitor, cara, aperta aí, liga aí, eu vou craquear daqui de casa os programas, tu vai aprender. Já comprou o microfone? Comprei lá uns microfones mais ou menos. E a sala não era tratada, era uma loucura, não sei o quê, mas aí eu consegui gravar. E mesmo sem estrutura, eu consegui gravar coisas pra televisão já, sabe? De amigos se ajudando na pandemia. Mas em 2020 tu já era estabelecido, já não era mais a realidade que tu tinha em 2011. Não, já não era. Inclusive, mas era a sobrevivência ali também, né? De você não ter mais as gigs. Não tinha o que fazer, todo mundo preso dentro de casa. A pandemia foi particularmente violenta pra galera da música, né? Porque Total. foi a primeira, tipo assim, 2008, que foi a crise econômica gigantesca, que todo mundo se ferrou. A música continuou, os shows continuaram. Sim, a vida continuou. A vida continuou, mas a Covid, a crise foi exatamente ali, uma guerra biológica, né? Exatamente. Que o planeta passou. Ô, Vitor, nessa época, você já dava as suas aulas também? Como que era a sua vida de professor? Na pandemia? Antes da pandemia e depois, assim, durante também? Foi isso que a gente está conversando. Quando eu cheguei no Rio, eu me afastei um pouco dessa área educacional porque eu tinha muito trabalho. Sim. Né? E eu estava querendo assim, expandir, né, aqui, né, desbravar. Sim. A palavra certa eu acho que é essa. E aí eu não tinha mais tempo para aula. Sim. Né? E aí eu fiquei muitos anos sem dar aula. Quando aconteceu a pandemia, aí cheguei a dar umas aulas online e não sei o que lá, e tinha montado o home studio. E aí, cara, aí veio minha separação também, aquela coisa toda. Quando foi 2022, que tinha acabado a pandemia, tava abrindo tudo, né? E eu voltei pro Rio. Foi aí que a gente se conheceu, né? Que a gente conheceu, olha aí, Tais ao vivo. Tais ao vivo, tal. Jazz Festa, no caso, né? Jazz Festa. E aí, cara, eu trabalhei pra caramba, cara. Mais que na época do Luiz, assim.
Muito mais, porque eu comecei a tocar com um monte de gente, assim, diferente. E tava com essa necessidade, né, de... A galera doida, querendo voltar tudo. E aí, cara, eu fiquei 22 e 23, assim, modo hardcore, trabalhando de segunda a segunda. Eu gravava, eu tocava na noite, eu viajava. Eu cheguei a tocar com o Léo Ganderman, fui pra África com o Léo. E aí, cara, eu fiz muita coisa, e produção. Cara, aí eu machuquei a coluna, sério. Inclusive, tem uma história também que... Inclusive, a minha amiga, que eu vou tocar com ela daqui a pouco, a Liz Rosa, me ajudou, super cantora, beijo. Eu falei, Liz, eu tô ferrado aqui no apartamento, cara. Eu fui levantar de manhã e eu caí no chão. A hernia de disco travou e eu caí assim. Aí eu falei, cara, agora acabou a minha carreira. Eu não consegui andar. Eu não consegui levantar, eu fazia isso daqui, mas aí, pum. E nesse dia tinha um show com Ney Matogrosso pra fazer. Do querido nosso amigo Rodrigo Faur, né? Que foi o lançamento do livro dele da música brasileira. Tinham vários convidados, era o Ney, era o João Donato, era a Fernanda Abreu, era a Doris Monteiro, que veio a falecer uns anos agora atrás aí. Uma galera, assim, da nata, da MPB, cara. E eu falei, Liz, ferrou, eu não vou conseguir fazer o show. Ela falou, não, você vai sim, vou aí. Quando ela chegou no apartamento, tava deitado assim. Eu falei, cara, eu não consigo me mexer. Só o olho. Ela, como assim? Aí me levou no pronto-socorro, tramal na veia, e mais tramal, pílula, e eu fui fazer o show drogado. Muito doido, assim. Cheguei lá, a música Pan, a gravia, não tem condição, cara, que você tá muito ruim. Eu falei, bicho... Aí me deram um café, não sei o quê, consegui fazer o show foi maravilhoso, graças a Deus. Isso na passagem, né? Na passagem de som. Adrenalina, né? Não, se o show fosse naquele horário ali, ia ser desastre. Porque eu tava... Cara, tramar é um negócio que deixa você... tipo, Rivotril pra lá, né? Remédio muito forte. E aí, cara, ela me ajudou pra caramba. E, enfim, e o show aconteceu. E... que a gente tá falando do negócio da pandemia, pra não me perder, negócio da pandemia e tal. E aí eu voltei pra cá e esses 2 anos foram, assim, muito fortes pra mim de trabalho. Tanto que cheguei a me machucar. Porque isso lombar, coluna, estresse, né, emocional, peso demais. Aquela cadeirinha também o tempo todo. O tempo todo, e monta, e a festa, e a gravação, e não sei o quê. E, cara, eu lembro de quando ele trabalhava com a gente e fazia o Tais Dias Festas, Sim. cara, ele sempre era o primeiro a chegar, ele chegava com... Cara, eram caixas e caixas sempre e eu caixas. te ajudando ali a carregar as Eu coisas. sempre cheguei cedo, cara. E a gente ajudava ele, e ainda assim era coisa pra caramba, mesmo ajudando. Tipo, então, pô, imagina sempre, ir e voltar todo dia. Exatamente. E aí, cara, eu falei assim, não, eu tô com 20, agora tô com 27 anos de carreira, de idade 39. A carinha de 29, né? Mas aí eu falei assim, não, eu tenho que me permitir a falar não também, cara. Claro. Eu preciso parar. E, assim, eu não tinha uma estrutura financeira para falar, vou parar, né? Eu gosto de aplicar, né? Meu dinheirinho, assim, eu sou um cara organizado. Graças a Deus, assim. Mas tinha esse peito, falar assim, cara, eu vou parar de tocar. Aí eu falei, sim, meu irmão. Eu falei, não, eu preciso cuidar da minha mente. Eu já estava indo por caminhos, assim, complexos de ansiedade aguda. Eu tinha se divorciado naquele momento. Eu lembro que você estava com... Mas não só o divórcio, mas antes do divórcio eu já tinha tido uma crise de ataque cardíaco muito forte no meu apartamento na Tijuca. Eu já estava vindo somatizando isso e não acreditava nisso. Inclusive era preconceituoso. Falava assim, esse negócio de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, isso não existe não, cara. Isso aí é pra gente fraca. Pum. Sacou? E é um negócio que só sabe quem tem. E aí eu fiquei assim, nunca falei isso publicamente, né? Mas aí fui diagnosticado, né, com ansiedade e tal. E aí foi difícil aceitar isso, porque eu não entendia. Eu falei, pô, meu coração acelera por quê? Eu tenho problema de coração, cara. Eu tô aqui conversando com você, depende tudo. Pô, para dessa. E depois eu fui entender, já tem isso há 5 anos. Aí isso não tem cura, né? Tem tratamento e você aprende a lidar com isso. E aí foi quando eu falei, não, cara, eu preciso voltar pra minha casa e preciso estar perto da minha mãe, da minha irmã. Meu pai já tinha falecido, né? E aí veio essa visão de ser empreendedor. Eu falei, não, eu preciso ter meu home, eu preciso voltar a ser professor e preciso voltar a gravar. Porque o que eu mais gostava de fazer na música era ser gravador, cara.
Eu sempre tive essa fascinação. Eu não gosto do artista, Sim. né? Mas meu sonho Músico de estúdio mesmo, músico né? de estúdio e turnê. Eu não queria ficar... Ninguém quer ficar no peso, na correria, né? Mas aí eu falei, não, cara, eu acho que agora eu tenho condições de realizar esse sonho. Tinha uma graninha separada, porque eu trabalhei pra caramba. E aí eu peguei uma grana, assim, botei, assim, aí pá. Aí veio o meu outro mentor, né? Que o primeiro mentor foi o Amaro Santana, a gente chama o Amaro Jacaré, né? Apelido pros íntimos. E o segundo foi o Léo Peixoto, baterista hoje em dia da Aline Barros. Menino, pô, que tem uma carreira linda pela frente. Cara, 27 anos, cara. Não, eu fiz 39, ele vai fazer 28 anos. E é um garoto, assim, prodígio. Tecnologia, lógica, é com ele mesmo, assim, mixagens e tal. E falou, Vitão, eu vou te ajudar, cara. Vamos fazer o estúdio, você vai botar laje. Aí eu fiz laje, assim, só tinha parede e telhado de zinco e com... Eu falei, não, tem que fazer laje, vamos fechar, vamos botar uns painéis assim, pá. E eu vou te ensinar, a gente vai tirar o primeiro programinha que você usava, vamos botar agora o Logic. Tu vai aprender a mexer com gravação. Aí foi outro rolê, né? Porque aí eu não tava mais captando só o áudio, eu tava aprendendo a se gravar mesmo, assim. E aí ele me ajudou pra caramba, me ajuda até hoje. Pô, Léo, caramba, me ajuda pra caramba. E aí começou essa coisa de gravação online em 2024. Eu voltei pra Campos de novo, depois desses 2 anos pós-pandemia. E aí entrei de cabeça nessa questão das aulas presenciais e online, que é desafiador pra caramba, porque é um outro universo. O online, então, é outro mundo. Você pode ser um músico que tocou com Michael Jackson, se você quiser entrar pro online, você vai ter que aprender tudo zero. O marketing, vocês mexem com isso, vocês sabem. Sim. É um outro mundo. Você é conhecido aqui, lá você não é ninguém, né? Não, e é engraçado que a gente vê esse tempo todo, né? A gente vê aquela galera que é dinossauro, monstro, assim, pessoas com carreiras brilhantes, que às vezes tu vai ver online, a pessoa não tem menos seguidor que a gente, eu tá vou ligado? falar, pegando esse gancho, você começou a ter uma presença também mais online, né? Que eu percebi que você começou a fazer vídeos, tocar, por exemplo, fazer umas releituras de batera mesmo, botar clássicos e fazer essas bateras. E como foi isso, assim? Isso foi, primeiro, esse papo, né? Desafiador de aprender a mexer com isso, né? Você aprender a se gravar, posicionar a câmera também, não só o microfone, né? Uma luz legal, não sei o quê. Fiz da maneira que eu pude fazer, que faço até hoje, não investi tanta grana assim, né? Tá ótimo. Não é nível Tais. Que isso. Mas tá assim, honesto, né? O material que tem lá. E, assim, como você está me perguntando, nessa questão, isso foi muito importante, porque é o seguinte, nos anos 60, 70, até nos anos 80 no Rio de Janeiro, nos grandes centros, os artistas procuravam a gente nos bares, nas boates, nas casas de show. Hoje em dia mudou. Hoje em dia os caras procuram na internet, entendeu? Então, ali abriu um leque também, assim. Aí eu vinha conhecer o Paulinho Fonseca, do Jota Quest. Pô, irado. Ele olhou um vídeo meu e falou, cara, que legal, você é do Rio ou de Belo Horizonte? Eu falei, sou do Rio. Cara, vou tocar no Rio aí amanhã. Você tá afim de ir lá ver o show do Jota? Eu falei, eu tô afim? Claro, já tô lá, amanhã não vou fazer nada. Eu ia tocar, pior que eu ia fazer, eu tinha um show em Petrópolis, eu desci a serra, peguei a galera, levei um amigo e minha ex e tal, e a gente foi assim, e pô, cara, aí eu cheguei lá, era VIP, eu fui atrás, falei com ele, vi a Disneylandia de equipamento que o Jota tem, né? 25 anos do Jota, que, pô, você imagina, né? Assim, o sucesso, foram 2 horas e meia só de sucesso, assim, fiquei... Então, a porta que o online abriu pra mim, de conexões. Aí, um bom corte aí, hein? Isso é um bom corte. Pois é. A importância da... Porque é engraçado que a gente fala que às vezes, tipo assim, você faz um trabalho terrível, de, porra, muito trabalho. Sim. Posta e tem 20 plays. Aí tu vira e fala, pô, eu gastei 2 dias fazendo uma parada pra 20 plays. Só que você não sabe que são os 20 plays. Exatamente. O Paul McCartney pode ser um dos 20 plays, sabe? Sim. Tipo... Não sei, tipo... não é Exatamente. Você vai fazer um vídeo e, pô, não deu certo, vou mais fazer. Tem que ter uma constância, né? Tem que ir fazendo, cara, ter uma organização, né? É a porta pro mundo. Esse negócio de like, tipo assim... Às vezes não pode dar nada, é só um famoso. Mas, assim, o Herbie Hancock já curtiu um lance nosso. Sim. O Steve Smith, que é o batera do Journey, que foi o batera do Journey, né? Journey, né? Então, enfim, você abre muitas conexões. Mas é muito desafiador, assim. Eu acho que aquela história lá, eu não encerrei, né? Eu tô agora inclinado para voltar para o Rio, agora em 2025. Já estou aqui, né? Meio que já aqui.
Mas aí você também pode fazer uma programação que toda vez que você vai lá, você grava cara, uns... exato. Eu coloco um pacote de vídeos que eu acho bacana, né? Essa área da dica também, educacional das aulas, né? Você ajuda muito. Tem a história do meu curso que já está gravado, mas ainda estou em fase de finalização, que também o estúdio possibilitou eu fazer isso, né? Porque você imagina, você ir para um estúdio de alguém e ter que gravar um curso em 3 dias. É muito complexo, né? A gravação, né? Você tá gravando um curso agora, terminou de gravar, agora tá na parte de edição, é terrível. Você imagina. Aí errou. Falei besteira, que gaguejei, aí volta, entendeu? Então, isso possibilitou muito também de fazer esse curso lá no meu home. E é isso, cara. E eu acho que é mais uma porta que eu abri, como também de música para casamento, que eu fiz lá o Drum Color, né? Que as noivas adoram. Alô, noivas, se quiser. Tá lá nossa página Beat Moments no Instagram. Que também é outro mercado também, entendeu? De casamento que é fortíssimo. Então são lequezinhos que os músicos, né? É interessante você ter a área de casamento. Eu sou músico gravador também. Eu sou músico que sei tocar música brasileira, mas também sei tocar rock. Sei tocar, entendeu? Isso é muito importante. Sou professor também, né? Mas, cara, eu acho muito maneiro e eu gosto muito do que você falou. Tipo, que existe... Você como músico, instrumentista, você tem centenas de coisas que você pode fazer. Exatamente. Você pode gravar, você pode ser o músico de estúdio, você pode ser o guigueiro, você pode ser o cara de turnê. Porque não necessariamente o guigueiro é o cara de turnê. Tipo, cara, turnê tem que querer muito. Não é qualquer um que faz turnê. Imagina, tipo... São períodos da sua vida. Exatamente, ficar 2, 3 meses viajando no Brasil no ônibus. Então... Acho que... Desculpa te interromper. Eu acho que mais do que tudo, é a diversidade de trabalhos, né? Você ter um leque, né? E você poder se... Porque nem sempre, como a gente vive de arte, nem sempre uma coisa vai estar mais... Vai sempre se manter aquilo ali. É bom você ter outras... Alternativas, né? É isso, cara, porque... Aí chegou o Tom, né? O Tom, prazer. Engraçado isso, né? Esse intervalo aí que a gente falou com o Tom, que o Tais foi o Tais. Thomas. Também é o Tais. Essa coisa do formato rádio da atualidade, né, cara? Sim, isso aqui é rádio. Isso aqui é no YouTube. É no YouTube, né? Como que as coisas giram e voltam, né? Não, as coisas são cíclicas, cara. Tu vê até na música, na moda. Uma das coisas que eu acho mais malucas, que eu achava, né? Agora já é status quo. Lá, quando eu era adolescente, as pessoas começaram a usar All-Star. E aí, Olha isso. Só que, tipo assim, eu era revoltado, né? Tipo, adolescente roqueiro revoltado. Falava, que absurdo. Pô, o tênis do punk, do grunge, agora a galera tá usando. Que era basquete, né? Na real. Realmente, as coisas são recicladas, tá ligado? O All-Star nos anos 80 era do basquete, né? Então, nos anos 80 era do basquete, mas o All-Star é o símbolo do momento punk. Então, assim, é contra a cultura total, tá ligado? E, tipo, daí você via... tudo momentos, tipo... Exatamente. Foi momentos do basquete, depois vai também exatamente. do punk. Inclusive, a Converse patrocinava o Magic Johnson, né? Acho que sim. Aquela série lá do Lakers fala sobre isso, que é interessante. Do Lakers também fala? Porque, tipo assim, o Magic... Agora fala nada a ver com música. O Magic Johnson recusou um acordo com a Nike que era, tipo assim, de percentagem pra fechar com a Converse. Olha. Aí, pegando essa percentagem, era tipo bilhões hoje em dia. Olha isso. E aí ele recusou, ele só queria o dinheiro na hora. Ô, Vitor, então, agora a gente vai começar um quadro que a gente... alguém de fora, alguém do backstage faz uma pergunta pra você e aí você responde e tal. E quando você for responder, responde pra cá. Ele vai aparecer ali, eu acho que deve ser o Johnny. E aí ele vai fazer uma pergunta. Surpresa. E aí você responde a pergunta dele. Beleza. E é isso, na reta final. Já estamos na reta final, tipo, até achamos muito legal toda essa sua história, toda essa movimentação. E eu acho que é bom que as pessoas vejam. Porque, pô, às vezes tem uma pessoa que tá na situação que você tava quando chegou aqui no Rio. Sim. E ouvir você falar vai ser o que vai incentivar ela a continuar. Com certeza. Como é importante também é você trabalhar, estudar, né? Também Total. Tanto o instrumento, mas
a leitura também para você poder chegar a qualquer situação. Se você não soubesse ler, por exemplo, você não ia conseguir tocar na gig, porque você não tem tempo para você ensaiar. Então, assim, você tem que pensar qual é o posicionamento que você quer, aonde você quer tocar e que tipo de gig, né? Se você quer se expandir, você tem que aprender a ler. Tem uma coisa que, só para fechar, né, que eu acho muito importante dizer, que esse papo que a gente está falando aqui de ser multi-coisas, né? Hoje em dia não tem mais espaço pro cara que é só isso. Sim. Eu sou músico de reggae. Legal. Se você tem uma banda e tá tudo certo. Mas se o jogo virar, mudar, você tem que aprender. Por exemplo, esse lance do estúdio, eu tive que aprender a mexer com câmera. Entendeu? Mesmo gravando de iPhone e tudo, mas tem luz, tem enquadramento. Né? Exatamente. Saber captar o áudio, tem que microfonar. Entendeu? E essa coisa de você ser empresário também, cara, se auto se vender. Por exemplo, o Drumcola, o Beat Moments, nosso projeto que a gente tem lá, você tem que ser empresário também. Sim. Porque quem compra o seu produto são leigos. Sim. E aí, como que você lida com esse público? Você tem que ter um jogo de cintura, tem que ter paciência. Já teve gente que falou assim, cara, mas vem cá, isso que lá, o Beat Moments é assim, são os tambores, né? É o sax e o DJ. E aí, ela falou assim, não, mas para aí, e se eu chamar só você? Não, mas precisa do DJ. Você não vai dar certo. Tem que ensinar como é que é, a importância. Tem que explicar e aquela coisa. Então, se você tem que ser empresário, tem que ser técnico, tem que ser tudo. E não só isso, ninguém vai entender tanto quanto você do seu produto. Você que está fazendo. Exatamente. Então não tem como alguém entender mais. E até, de novo, adendo, sem querer ser chato, pra galera que nunca ouviu o Vitor tocando, eu aconselho super a seguir ele, dar uma olhada. Cara, ele é um monstro. Ele é um monstro. Cara, eu acho você... Amigo coruja. Cara, um monstro. E mesmo ele sendo um monstro, mesmo ele sendo um grande baterista, até hoje ele estuda. Até hoje ele tá lá, lendo. Dedicação, então, chegando cedo. Pô, cara, ele é exemplar. Equipamento em dia. Vamos para as perguntas? Exatamente. Beleza. Como tá aí? Aí, pra aparecer aí na... A porta da esperança. Tem a mesma pessoa que faz pergunta sempre aqui. Johnny. Agora tem que ser as perguntas do Johnny. Tem que parar de ser pergunta que tá vendo. Vamos mudar o quadro. Não é que eu fiquei curioso, que a gente até tinha pensado em te perguntar isso, mas acho que a gente esqueceu. Que é pra tu meio que indicar pra galera, especialmente pensando, em algum baterista novo, uma baterista nova, alguém que tá ali adolescente ou jovem, querendo começar a tocar, querendo ficar bom e se... Enfim, melhorar no teu instrumento. E tu não precisa nem ser bateria. Pra melhorar como músico, indicar uns álbuns, umas músicas, uns artistas. Pode ser gringo, brasileiro, alguma coisa. Coisas que te inspiraram aí ao longo da vida. Ótimo, que maravilha. Que pergunta boa. É por isso que tem a cola. E é um sonhaçozinho isso aí, hein? Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, cara. Eu falar da minha experiência. Eu posso indicar 1 milhão de álbuns e de artistas que eu amo. Mas, por exemplo, vamos falar de uma saudosa super cantora, a Leni Andrade. Ela tem um álbum chamado Luz Neon, que é um disco de samba jazz, MPB, né? Mas tem a pitada total do samba jazz ali. Como é que eu falo pro menino de 15 anos pra ele escutar um disco desse? É igualzinho vinho. Você não vai dar um vinho top seco pra pessoa, entendeu? Entendi. Ele não tem um paladar... Ele precisa ir adquirindo o paladar. Cara, a dica... Aí, é o corte, né? A dica é o seguinte... Divida assim os estilos. Eu vou escutar samba. Beleza, samba. Vai na raiz do samba. Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho. Escuta todos os álbuns desses artistas. Aí depois, beleza, eu quero dar um salto a mais. Vamos lá. João Bosco, que é um samba já de alto nível técnico, que é o Kiko Freitas, nosso querido Kiko Freitas. Entendeu? Aí Zimbal Trio, que aí já é coisa do samba jazz, né? 65 Trio. Não dá... A galera fala, pô, você tocando esse negócio do samba é legal. Mas, cara, os discos que eu ouvia com 12, 13, 14... Era Zeca Pagodinho, cara. O cara... Base, entendeu? Então vai evoluindo nos estilos. No rock, mesma coisa. No reggae, no que você quiser. Porque... Já que ele perguntou, né, dica pra galera que tá iniciando. Eu acho que o caminho é esse. E essa coisa do perigo da internet também, né? O cara tá ouvindo jazz. Aí o cara tá ouvindo, sei lá, um jazz dos anos 30. Aí do lado tem um fusion, o cara vai lá e bota um ferrou. Que é outra linguagem. Então você tem que beber das linguagens, assim, um período. Fica um mês ali ouvindo só aquele disco de raiz. Agora vamos para uma coisa mais complexa do estilo, a coisa mais sofisticada. Muito interessante essa dica. Escute as raízes dos estilos
e vá procurando quem foi evoluindo isso, entendeu? Por exemplo, o trio que eu amo de música brasileira é o Trio Correntes, que ganhou o primeiro grupo brasileiro que ganhou o Grammy americano, né? Não latino, americano mesmo. Que isso? Então assim, como é que eu vou pedir pro cara escutar Edu Ribeiro se ele nunca escutou, sei lá, o Ademir, né? O Camilo Mariano, o Jorge Gomes daqui do Rio, né? Do samba. Então acho que o caminho é esse. Escute de tudo e organize essa questão do estudo, né? Ouvir, tocar. Ouvir, entender e reproduzir. Não entendeu, não está reproduzindo do jeito que tem que ser, volta e escuta mais, entendeu? Agora, discos e artistas, cara... É o estudo, né? Foi o que você falou. É o limite ao céu. É você entendeu? começar pela raiz e ir evoluindo. Pela raiz, porque você pega um disco complexo igual do Trio Correntes, por exemplo, até do meu amigo, do Adauri, né, que a gente pode considerar assim complexo, é um samba jazz de alto nível, que teve críticas maravilhosas. Vão ter situações ali, de bateristicamente falando, que tem muito deslocada. Essa coisa de você estar pensando no chorus. O que é chorus? Sim. É ABA? Não, bicho, vai ouvir canção primeiro. Inside, né? Não. Depois escutar, né? Então... Pô, perfeito. Acho que é isso. Gostei da resposta, gostei da pergunta, por isso que o Johnny tem a sessão dele. É maravilhoso, Johnny. Legal. Temos uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, que se prepara. Oba. O que é música para você? Minha vida. Perfeito. Ótimo, ótima resposta. resposta. A resposta só Ô, Vitor, rápidas. muito obrigado, prazer te receber, cara. Foi uma muito bom honra, o papo. prazer te ver Passou também. assim, Pô, que muito maravilha, rápido. A gente rapidíssimo, falou né? pra Olha. caramba. Já passou mais de uma hora. Passou uma hora e É isso pouquinho. aí. E eu queria chamar vocês todos para seguirem a gente nas todas as plataformas digitais, TikTok, Instagram, tais.records, procura a gente lá. E aqui no YouTube e no Spotify, Deezer, né? É o Tais Backstage, né? Que é o nosso canal. E, enfim, tem os nossos podcasts, a gente está vindo com quadros novos aí pela frente. Tem o Tais Records também no YouTube, que tem nossos programas, tem o Tais Sessions, tem o Rimas Gruvadas, que é só de música, é o nosso canal só de música. Esse é o canal aqui de informação sobre o mercado da música. A gente vai também informar um pouco sobre dicas de lançamento, entre outras coisas também. Vai vir muita coisa aí pela frente. E, cara, Vitor, de novo, um prazer imenso te receber. Obrigado, eu agradeço. Espero que esse ano venha muitas gravações online e aqui também no estúdio, presenciais aqui que no é Tais ótimo. A e tudo gente, mais. pô, Posso mandar também o meu Instagram, manda minhas redes sociais. manda o teu arroba. Na Isso. câmera. Então, Instagram, Vitor Vieira Batera, né? Muito simples. No Facebook, Vitor Vieira. E no canal do YouTube, Vitor Vieira Batera também. É Vitor sem o C, é Vitor. VITOR. Isso. É isso então, rapaz. Valeu. Valeu, galera. Obrigadão de novo. Show.